Um grão cultivado em 90% das propriedades rurais. Eu estou falando do milho. E neste AgroB, nesta edição, vamos falar sobre esse grão. Como é a produção em Minas Gerais? Como é a expectativa para esse ano de 2022 da safra? O que a gente pode destacar desse grão que é tão importante para a economia, para o agronegócio? É o milho, é o agronegócio, é o AgroB que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal 527 Claro HD, tá também no 9 Analógico e no canal do YouTube, Viver Brasil, no YouTube, youtube.com/Viver Brasil. Lá você, inclusive, faz a inscrição no nosso canal e também ativa o sininho para receber todas as novidades do Grupo Viver Brasil, canal Viver Brasil, feito de Minas para o mundo inteiro. E hoje a gente vai falar sobre o milho e eu tenho a honra de receber aqui o subsecretário de Política e Economia da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, João Ricardo Albanês. Muito obrigado, viu, Albanês, pela sua presença aqui mais uma vez. E hoje a gente falando de um grão especial, né? O milho. Ô, Fabiano, inicialmente eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu sei da importância do seu programa para a sociedade, porque ele leva informação não só para os produtores, mas também para todos os mineiros, né? Que é de extrema relevância que eles conheçam a importância, né, do setor agropecuário para Minas Gerais. A gente que agradece demais, viu, subsecretário? E, Albanês, e nesse momento que a gente fala do milho, o milho ele está presente na alimentação e logo na abertura eu falei aqui de 90% das propriedades rurais tem esse grão em Minas Gerais. Por que isso acontece? O milho é de fácil acesso para a produção, um grão de fácil aceitação no solo. O que se explica esse sucesso? Fabiano, eu acho que assim, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, né? Porque nos registros mostram que há mais de 7.000 anos atrás, né, no México, que é a origem do milho, né, como que as culturas guardavam como tesouro as sementes, né? As sementes, principalmente, nós estamos falando da semente do milho. E ela, com o milho, com a colonização, né, aqui principalmente da América Latina, América do Sul, o milho tomou uma amplitude mundial. E, como você disse, é um cereal que tem uma característica, né, de uma resistência, de produção, e por atender, né, a família, né, as necessidades da família, em termos de energia, ele não é tão rico em proteína, mas ele é rico em energia, então atende a família, mas, acima de tudo, ele é uma fonte para a produção de animais, de proteína animal. Em uma propriedade que não tenha milho, você dificilmente tem principalmente na agricultura familiar, né? A produção de proteína de origem animal, o milho tem uma participação na composição das rações, né? Para que as pessoas tenham aí ovos, né? Produção de leite, produção de carnes. Então, ela é essencial, né, para as pequenas propriedades quando se trabalha ali naquela produção familiar. É interessante isso, Albanês, que você está destacando, o sinal caiu um pouquinho aqui, mas é interessante a gente falando, né, sobre a alimentação para as famílias e principalmente um alimento mais do que necessário para a produção agropecuária. Por isso, esse milho é tão importante, eu acho que e a sua fala elucida muito para o telespectador que não é
tão ali do agro, mas que gosta do agro, a entender o porquê desse sucesso todo no que diz respeito ao grão, né? Oh, perfeito, Fabiano. A gente não imagina as possibilidades do uso da alimentação humana, né? Uhum. Nós, assim, que somos admiradores da gastronomia, né? O mineiro tem isso muito forte, né? Então, ele está muito presente na gastronomia, né? E, no caso, o angu, né? O fubá. Então, as pessoas têm isso muito presente, nós mineiros. Mas se imaginarmos hoje, esse produto ele passou a ser uma commodity, né? E ele é uma referência hoje mundial, negociado os preços nas bolsas de Chicago. Então, hoje ele tem um valor, né, porque com a demanda de alimentos, né, esse produto ele passou a ser um produto estratégico para vários países, né? E o Brasil tem uma posição de destaque, né, em termos de produção e em relação na escala mundial, né? Então ele é uma fonte muito importante para atender não só o mercado externo, mas nós também temos um volume significativo para ser exportado, né? Muito interessante. A gente está falando aqui do milho e eu separei aqui um material da Embrapa. Primeiro, falando sobre como garantir o sucesso na lavoura. Muito legal para a gente entender, falar aqui do milho, da importância econômica, social e também mostrar um pouco da prática da produção. Vamos acompanhar. Costuma-se dizer que o rendimento de uma lavoura de milho é resultado do potencial genético da semente, das condições de solo e clima e do manejo da lavoura. Este último item tem uma importância muito grande no sucesso da lavoura de milho. Pesquisadores afirmam que 50% do sucesso ou do fracasso de uma lavoura podem ser atribuídos ao manejo. A densidade, o espaçamento, o controle de doenças, de pragas e de plantas daninhas estão entre as características essenciais para uma boa lavoura. A densidade é a relação entre o número de plantas por área na hora do plantio. A tendência hoje é de redução do espaçamento e aumento da densidade de plantio. A redução no espaçamento tem a vantagem de fazer com que a lavoura cubra o solo mais rapidamente, com isso facilitando o controle de plantas daninhas e o controle de erosão. Além do mais, as cultivares modernas exigem maior densidade de plantio e a utilização do espaçamento reduzido com maior densidade de plantio permite um melhor arranjo das plantas no solo, que favorece o aproveitamento de água, de luz e nutrientes e geralmente aumenta a produtividade. No caso de doenças, pragas e plantas daninhas, a lavoura deve estar sempre sob controle. A principal praga da cultura do milho é a lagarta do cartucho, que causa prejuízos milionários todos os anos. O manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas é fundamental para manter a alta produtividade da lavoura. O milho deve ficar no limpo cerca de 40 a 50 dias após o plantio para evitar a concorrência do mato. O manejo das doenças tem sido cada vez mais importante. Há 4 anos não era recomendado o controle químico de doenças. Hoje, em muitas regiões do país, esse controle já é necessário. O ataque de pragas resulta em grandes prejuízos para a lavoura. Além do mais, o uso excessivo de inseticidas em algumas regiões pode resultar em dano ao aplicador, ao produtor e ao meio ambiente. Estando atento e praticando o que a pesquisa agropecuária recomenda, o produtor certamente terá ganhos em sua lavoura. E o mais interessante é que, no caso do Brasil, nem precisa aumentar a área onde o milho é cultivado. Com uma produtividade maior, a produção aumentará bastante. Hoje, a média de produtividade de milho no país não chega a 4.000 quilos por hectare. Mas há registros de produtividade
de até 16 mil quilos por hectare. Ou seja, é perfeitamente possível aumentar a produção de milho no Brasil sem mexer na área cultivada. Cultivar milho não é apenas plantar a semente e colher a espiga alguns meses depois. O que acontece entre o plantio e a colheita é essencial para uma lavoura de sucesso. Tá aí o conteúdo aí da TV Embrapa e esses números aí que a gente colocou de alguma forma nessa reportagem. Claro, essa reportagem já é de um tempo já da TV Embrapa, então os dados, de certa forma, ali a gente tem que atualizar. Agora, essa informação de que realmente a produtividade é muito forte, né, Albanês? Tem um caminho de produtividade do milho que é o que a gente tem falado aqui desde o início do programa, a facilidade de produção e quando você não precisa nem aumentar, como bem destacou a repórter ali, não precisa nem aumentar o espaço de produção. A produção ela já acontece por si só, né? Ô, Fabiano, você está certo. Olha, o ganho que nós tivemos em tecnologia, eu vou dizer para você, não é só na cultura do milho, na agropecuária de maneira geral. E nós temos um privilégio aqui de termos a Embrapa em Sete Lagoas, que é a Embrapa Milho e Sorgo. Então, é uma referência no país e no mundo até. E temos aqui um grupo de profissionais, né, de pesquisadores, que contribuíram de forma significativa para mudarmos, né, o patamar da produção do milho, não só no estado, mas como no Brasil. E olha, se a gente pegar aqui só dos últimos 10 anos, na produção de milho, nós crescemos 43%. Viu, Fabiano? Um avanço na tecnologia, porque nós estamos, em uma mesma área, nós estamos fazendo 2 safras até 3 safras. E cresceu demais aqui em Minas a questão do plantio de segunda safra. O que é isso daí, né? O produtor tem 1 hectare, né, que é do tamanho de um campo de futebol. Ele produz lá, um exemplo, ele começa as chuvas lá em setembro, outubro, ele planta soja. Ele colhe a soja e aí ele vem, planta na mesma área, nesse campo de futebol, milho. Então, o que nós estamos tendo, que é uma grande revolução, ocupando os mesmos espaços, nós estamos aumentando a produção de grãos. Isso é espetacular. Em algumas regiões, nós estamos com irrigação, a gente tem 3 safras na mesma área. Então, a expansão que nós estamos tendo de produção de milho, de soja, de algodão, né, de trigo, é em função da tecnologia que é permitido nas agriculturas dos trópicos, né? Essa agricultura que nós temos aqui, luz solar, né, durante todo o ano, temos uma temperatura adequada, temos tecnologias em termos de sementes adaptadas às diferentes condições. E isso tudo, mais a visão empreendedora dos produtores tem provocado esse resultado espetacular que é nós abastecermos o mercado interno, atendermos o nosso consumo e exportarmos para outros países. Isso é espetacular em termos dos ganhos que nós tivemos nos últimos anos, Fabiano. Muito legal. E a gente vai continuar falando sobre esses ganhos espetaculares aí no que diz respeito à produção do milho, só que no segundo bloco. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.